Oi gente, eu sou a Duda e hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre como organizar uma viagem internacional. Se este é o primeiro vídeo que você está assistindo aqui do canal, se você clicou neste vídeo de viagens, eu preciso dizer antes de começar que aqui a gente fala principalmente, especialmente, quase totalmente sobre literatura, leituras, livros, mas de vez em quando um assunto aqui, outro ali, especialmente um que eu gosto tanto como viagens, você também vai encontrar aqui. Se você se interessa por viagens internacionais, ainda vai sair bastante conteúdo sobre isso, porque eu gravei vários vlogs na minha última viagem e eu pretendo fazer pelo menos alguns vídeos sobre como organizar uma viagem internacional. Então se inscreve aqui embaixo caso ainda não seja inscrito. Minha primeira viagem internacional foi com 20 anos, eu tenho quase 30, então faz 10 anos que eu viajei pela primeira vez para fora do país. E naquela época eu não ia imaginar que nos 10 anos seguintes eu viajaria várias vezes, que eu conheceria acho que 8 países ou 9, alguns repetidamente, porque a Argentina, por exemplo, eu fui 3 vezes, Estados Unidos 2 vezes, na França 2 vezes, Inglaterra 2 vezes, então eu acabei viajando bastante em 10 anos, uma coisa que eu não ia imaginar, já que eu mal tinha viajado dentro do Brasil. Até os 20 anos, minha primeira viagem, minha única viagem de avião havia sido para Fortaleza, aqui perto de Recife, só que daí em diante eu acabei viajando várias vezes, que é uma das coisas que eu mais amo fazer. Eu adoro programar uma viagem, planejar uma viagem, e eu trabalhei por 3 anos no aeroporto. Minha primeira viagem internacional foi justamente pela companhia aérea que eu trabalhava para fazer um curso no exterior, que foi nos Estados Unidos. Eu trabalhei por 3 anos na American Airlines, e foi aí que assim que eu entrei no emprego, com meus 20 anos, eu fui para minha primeira viagem internacional. Desde então eu sempre planejo todas as minhas viagens. Eu sempre compro, organizo os hotéis, organizo o roteiro, organizo as passagens. As viagens que eu fiz em família ou que alguém da família vai viajar, às vezes me pedem para procurar as passagens, porque é algo que eu costumo fazer e que eu gosto de fazer. Eu meio que adoro organizar viagens, essa é a verdade. Se você até acompanha o canal, provavelmente você não sabia disso, mas eu adoro planejar viagens. Eu poderia ser um agente de viagens, vejam só. Com o passar dos anos, programando minhas viagens, eu acabei criando um costume e aprendendo algumas coisas. Na minha última viagem, que foi para a Europa, eu fui para 4 países e foi a viagem que eu mais planejei. Justamente porque são 4 países, na verdade, quando eu comecei a planejar, eu nem fazia ideia que seriam 4, eu sabia que eu queria conhecer mais de um. Eu sempre acho que se você vai para a Europa, você tem uma grande oportunidade de aproveitar para conhecer pelo menos mais um país e não ficar apenas em um, porque é tudo muito perto, muito barato lá dentro, assim, pra você viajar de um canto pro outro. Então é uma oportunidade maravilhosa pra fazer duas viagens em uma. Esse vídeo não tem roteiro, então vou começar falando mais livremente sobre as primeiras coisas que eu faço quando eu começo a planejar uma viagem. E não vai dar pra falar tudo de uma vez só, então eu vou falar mais sobre compra de passagens aéreas, tanto da viagem principal quanto, por exemplo, de viagens dentro do local em que você vai estar. Eu vou focar mais na Europa, que foi a minha última viagem, mas eu acho que o que eu falo se aplica a outros países. Por exemplo, quando eu fui, uma das vezes que eu fui pra Argentina, eu aproveitei pra conhecer o Uruguai. Você também pode aproveitar pra conhecer o Chile, às vezes tem promoção de pacote 2 em 1. Então bora lá a respeito da Europa. A primeira coisa que eu pensei foi onde eu queria chegar primeiro na Europa. Eu estava aberta a sugestões, assim, eu estava aberta a possibilidades, porque tem vários locais da Europa que eu quero conhecer, ou até que eu queria revisitar, né? Eu pensei em conhecer só lugares novos, mas eu queria muito ir novamente para Paris e Londres, então eu não abri mão disso, mas eu queria também conhecer lugares novos. Então eu comecei a pesquisar quais seriam as passagens mais baratas, porque independente de onde eu chegasse lá, eu poderia comprar passagens lá dentro e conhecer outros locais. Por exemplo, eu conheci Londres, Paris, Amsterdã e Lisboa. Então isso quer dizer que eu poderia chegar em qualquer um desses países e comprar passagens lá dentro. Daí eu poderia pesquisar o mais barato. Na verdade, quando eu comecei a pesquisar, eu fiquei bem tentada para ir para Frankfurt, porque aqui em Recife tem um voo direto para Frankfurt, que é de baixo custo, acho que é pela Condor. Como a minha viagem foi planejada 9 meses antes de acontecer, eu comprei em junho. Na verdade, eu comecei a pesquisar provavelmente em abril, mas comprei em junho e viajei em março do outro ano. É muito relativo você conseguir pegar ótimas tarifas ou tarifas que podem até diminuir mais perto da viagem. Sempre tem disso, porque se você chega perto de uma data para viajar, se você vai viajar daqui a 2 meses e compra a passagem perto, você pode sim conseguir uma boa tarifa, aquele voo pode estar vazio, então se aproxima a data e a companhia aérea vê que o voo ainda está vazio, ela solta promoções daquele voo. Por isso que você às vezes encontra promoções para viajar no carnaval, quando está bem pertinho do carnaval, mas que se você for comprar muito antes vai ser bem mais caro, porque eles sabem que o carnaval é uma época muito procurada, então é sempre muito relativo.
Só que eu prefiro organizar a viagem com mais tempo, porque daí você se programa melhor financeiramente, você tem mais tempo para programar a viagem de uma forma geral. Então eu pensei, eu poderia ir um pouquinho mais barato pela Condor e parar em Frankfurt e de lá conhecer outros locais, mas eu acabei optando pela TAP, porque a diferença não era tão grande. Um dos motivos pelo qual eu optei pela TAP, além de que eu considero assim, uma boa companhia aérea, eles também oferecem um programa muito legal que é o Stopover lá em Portugal, ou seja, você pode escolher parar em Portugal tanto na ida quanto na volta de sua viagem, independente do destino. Por exemplo, o meu destino final era Paris, só que eu podia escolher ficar tanto na ida quanto na volta em Lisboa ou Porto, em Portugal, sem pagar nada a mais por isso. Então meio que eu estava ganhando uma passagem para lá de graça. E não apenas a passagem, mas esse programa de Stopover da TAP oferece vários benefícios. Oferece experiências grátis, por exemplo, passeios turísticos grátis e também desconto em vários restaurantes e até vinho grátis. Então são vários benefícios caso você queira dar uma paradinha lá em Portugal para conhecer também, justamente é um incentivo ao turismo do país. Então, claro, isso pesou na época para eu escolher a TAP, mas também vale dizer que quando você compra uma passagem aérea é sempre bom dar uma olhada, especialmente hoje em dia, na franquia de bagagem, se ela inclui a bagagem. Na época que eu comprei a minha incluía sim, e 2 malas de 32 quilos para cada um, então tava maravilhoso. Hoje já mudou isso, agora se eu não me engano é uma mala de 23, só que como eu comprei em junho, essa política mudou em agosto, então a minha ainda estava valendo. Eu vejo hoje em dia que tem muitas passagens, promoções de passagens por sites específicos, aleatórios, tipo Decolar, Viajanet, enfim, que você vê lá uma tarifa muito boa, mas às vezes não inclui a bagagem, daí você tem que pensar no valor da bagagem, que às vezes é até um pouco alto. Vale sempre pesar tudo, né? Tem que ficar de olho em tudo. Em relação então a sites de comprar passagem, eu costumo comprar pelo site da própria companhia aérea, mas eu faço muita pesquisa antes pelos outros sites. Eu olho o Melhores Destinos, que na minha opinião esses dois, o Decolar.com e o Melhores Destinos, são os melhores sites para você pesquisar valores e preços, porque eles são os mais cleans, assim, eu acho que tem um visual fácil de entender. Pelo Decolar.com eu pesquisei muito na época, porque você pode simplesmente colocar destino e sequer colocar data. Então se você tem flexibilidade de data para viajar, você pode só colocar o destino e ele vai lhe sugerir os preços mais baratos de acordo com as datas. Então você vai ver lá preços, digamos, de quando viajar em outubro, de quando viajar em janeiro do próximo ano, e você vai poder ver as diferenças de tarifas. E eu acho isso muito bacana. Eu me inscrevi lá no site do Melhores Destinos, eu costumo receber meio que diariamente, eu acho, ofertas de passagens aéreas. E se você também quer ficar de olho em promoções de passagens, vale muito a pena o site do Melhores Destinos. Aqui fazendo propaganda sem ganhar nada por isso, mas é a vida. Lá por esse site você vai receber em primeira mão as promoções, e essas promoções costumam terminar rápido, porque promoção muito barata de passagem aérea internacional ou mesmo de passagem aérea nacional, as pessoas saem correndo para comprar e aí as tarifas vão se esgotando. Então vale a pena ficar de olho também caso você esteja programando. Resolvida a questão de comprar passagem para Paris, na verdade eu já tinha ali uma incluída também para Lisboa, eu queria preencher lá dentro o meu roteiro com outros países. Eu já sabia que teria Londres no meio, e por conta do tempo que eu fiquei lá, que foram apenas 15 dias, e contando com um dia de viagem, enfim, 14 ou até 13, assim, de aproveitamento real, eu coloquei apenas um país a mais, porque já seriam 4 países, então não dava pra colocar mais que isso. Eu queria muito, muito mesmo ter conhecido Bruxelas, na Bélgica, que fica bem perto de Paris, e justamente no caminho entre Paris e Amsterdã, que foi um dos percursos que eu fiz. Só que eu não ia ter tempo suficiente, nem que eu parasse lá um dia, ficaria muito cansativo e eu acabaria não aproveitando tanto, mas quem sabe numa próxima. Então, era uma dica até que eu dou, se você vai para Paris e quer conhecer outro local, Bruxelas é a 1 hora de trem, é muito perto. Londres é a 2 horas de trem, então é tudo muito perto, sabe? Eu acho que vale muito a pena você aproveitar tudo isso. E uma das vantagens, que eu esqueci de mencionar lá no começo, mas uma das grandes vantagens de você programar a sua própria viagem, além de você ter mais liberdade de fazer o seu próprio roteiro, e também escolher os seus próprios hotéis, porque isso sim é uma coisa muito importante, escolher onde você quer ficar e o tipo de hotel que você quer, e nesses pacotes gerais você não pode escolher isso, é que você vai pagar também mais barato, porque costuma sim ser mais barato quando você próprio programa e vai atrás de tudo. É natural isso, né, já que as agências de turismo, esses guias turísticos ou grupos turísticos, ou mesmo que se você vai apenas comprar numa agência de turismo e ele está resolvendo tudo por você, tudo aquilo é um trabalho, então eles vão cobrar o valor deles por cima. No entanto, se você tem dificuldade em entender inglês, porque sinceramente não precisa nenhuma outra língua, se você souber falar inglês,
e souber se virar em inglês, tudo certo, você vai conseguir fazer tudo com muita facilidade. Se você não souber falar inglês, fica assim um pouco mais difícil de organizar tudo sozinho. Inclusive eu não recomendaria, especialmente se você está viajando com pessoas que também não sabem ou sozinho. Eu vi pessoas na viagem, pessoas de outros países que não sabiam falar inglês, inclusive um casal que teve um problema junto conosco, né, no meio do caminho. Só que a gente conseguiu se virar muito fácil, porque a gente simplesmente resolveu o problema. Esse casal não, a menina começou a chorar porque disse que já tinha tido outros problemas na viagem. Eles eram da República Tcheca. Ela até sabia falar bem básico, né, tanto que a gente se comunicou, mas eles não sabiam se comunicar muito bem. E daí eles foram com a gente, e esse foi na experiência de Harry Potter. Depois eu explico essas partes da viagem. Eu vou falar mais pra frente sobre roteiro, sobre como montar um roteiro, ver as principais atrações turísticas e também sobre os percalços no caminho, né? Sobre o que não deu tão certo assim. No final das contas, felizmente, minha viagem toda deu muito certo, mas teve alguns percalços sim pelo caminho, alguns probleminhas que daí eu conto pra vocês num vídeo mais pra frente, em outra etapa deste vídeo de organização de viagem. Voltando àquela questão de comprar passagens dentro da Europa, então o que eu fiz foi ficar de olho nas companhias de trem. Eu já tinha viajado em 2012 entre Londres e Paris pela Eurostar, que é a principal forma de você viajar entre esses dois locais. Vai ser a forma mais fácil e mais prática, que é um trem de alta velocidade que vai passar por debaixo do Canal da Mancha. E são 2 horas e 15. E também costuma ter valores bem em conta, então se você programa com antecedência, você consegue pegar esses valores mais baratos. Na Eurostar você consegue comprar com antecedência de 6 meses. Em outras empresas você não vai conseguir com tanta antecedência assim. Por exemplo, quando eu fui entre Paris e Amsterdã, eu fui pela Thalys, que é bem conhecida lá também, e foi 3 horas de trem, só que as passagens da Thalys só são vendidas com 3 meses de antecedência. Então quando faltava lá 3 meses para a viagem, eu fui lá e comprei a passagem com a melhor tarifa de todas, foi 35 euros, bem em conta. Eu até olhei um pouco mais pra frente por curiosidade e sim, vai ficando bem mais caro, né, porque o trem vai enchendo. De Londres pra Paris eu paguei 200 reais, eu acho que foi tipo 40 libras, eu não sei exatamente quanto foi, mas eu lembro que na fatura saiu 200 reais. E você pode comprar tudo isso aqui do Brasil nos sites da Eurostar, no site da Thalys. Tem até alguns sites, eu acho, em português que fazem essa ajuda pra você, sabe? Mas eu não comprei por esses sites. Eu acho que além de sair mais caro, eu prefiro ter a segurança de comprar pelo site oficial. E é muito fácil, só que você precisa ter sim um cartão internacional. O seu cartão mesmo do banco aqui no Brasil, só que ele tem que ser internacional, ou seja, ele tem que possibilitar compras em outras moedas. Você vai pagar sim OF comprando em outras moedas, mas daí você já consegue organizar tudo de antemão e ficar com tudo certo até o momento de sua viagem. De Paris para Amsterdã eu fiz pela Thalys, como eu mencionei pra vocês. De Amsterdã eu ia pra Londres. E na época que eu comprei, organizei minha viagem, não havia o trem da Eurostar de Amsterdã para Londres. Hoje tem, quando eu viajei agora em março, estava lá a propaganda em todos os locais dessa nova rota entre Londres e Amsterdã. E vai ser muito melhor você ir de trem, porque é muito mais prático, acreditem. Você não precisa chegar com tanta antecedência, não tem tanta burocracia, e as estações de trem costumam ser no centro da cidade, assim, no meio, no local onde você já está, e os aeroportos são distantes. Só que como na época não tinha, eu fui pelo aeroporto de Amsterdã para o aeroporto de Londres, o Heathrow. Então, além de distantes do local onde você está, geralmente, tem a questão de que no aeroporto tudo demora mais. Lá no aeroporto de Amsterdã tinha uma fila quilométrica para passar pelo raio-x, você tem que chegar muito antes e tudo mais. Mesmo que o voo entre Amsterdã e Londres tenha sido de 1 hora e 15 minutos. Ainda assim, eu acho que seria mais prático pegar mais tempo de trem. E o aeroporto de Londres, por exemplo, é muito longe do centro de Londres, da zona 1 e da zona 2. Mas é bem prático, na verdade eu achei um dos mais práticos de todos. Tem um metrô lá muito fácil de pegar e de comprar, e ele já vai te deixar lá no centro de Londres. De Londres eu voltei para Paris, aí foi aí que eu peguei o trem da Eurostar. E de Paris eu já tinha aquela minha passagem grátis pela TAP, parando em Lisboa. Então fiquei em Lisboa e o voo de Lisboa para Recife é direto. Pra mim isso foi ótimo, porque é uma forma de você descansar um pouquinho mais, né? Você já está na última etapa da viagem e de lá já vai direto para o seu destino final. Porque fazer conexão é sempre cansativo, então foi uma coisa também que eu pensei. Eu sei que muita gente fica em dúvida em relação à imigração, então eu vou falar um pouquinho sobre isso. Vou deixar a parte das acomodações para um próximo vídeo.
Em relação à imigração, foi muito tranquilo. A gente nem passou por tantas assim. Eu achei que passava sempre de um país pro outro, mas isso não é verdade. Às vezes não passa, eu vou explicar como. Então, quando a gente chegou, paramos primeiro em Lisboa. Lá de Lisboa, a gente passou por uma imigração, mas ele só perguntou na hora se eu estava preparada para o frio de Paris. Eles viram que a gente estava indo para Paris. Então, foi apenas isso. Eu falei que eu esperava que sim. E daí a gente passou. Depois disso não teve mais nada. De Lisboa para Paris eu achei que ia ter outra, não tem. Cheguei em Paris, simplesmente saí do aeroporto. Já de Paris para Amsterdã, que foi a próxima etapa, eu fiquei impressionada, porque não teve nada. E gente, eu não sabia como era, porque a minha única experiência havia sido de trem para Londres. E para Londres tem sim mais burocracia, independente de ser de trem. Só que para Amsterdã, você chega com 20 minutos de antecedência e simplesmente entra no trem, então não passa nem pelo raio-x. Eu tava com minha mala lá super pesada, não passa pelo raio-x, não mostra a identidade, não mostrei meu passaporte no caso, sequer mostrei a passagem. Simplesmente cheguei lá na Gare do Nord e entrei no trem. Lá dentro do trem ela pede a sua passagem, mas só. Eu até vi um raio-x aqui e outro ali, mas então eu imagino que eles peguem aleatoriamente, porque ninguém que eu vi passou pelo raio-x. Então é tão fácil e prático que se você simplesmente chega com 20 minutos de antecedência, entra no trem e pronto. Chega em Amsterdã, também não tem mais absolutamente nada, simplesmente sai do trem. Então vejam como é mais prático pegar um trem do que passar por todos os procedimentos de aeroporto. Eu não sabia que era assim entre alguns países da Europa, que simplesmente não tinha nada. Eu creio por ser União Europeia, enfim, seja mais fácil tudo isso. Já de Amsterdã para Londres, por ser aeroporto, é claro, eu teria que passar por tudo isso, mas também mesmo de trem tem que passar, porque para Londres é diferente. Quando eu viajei de Paris para Londres, na outra viagem, na mesma estação Gare do Nord, eu passei por raio-x e passei por imigração. Por isso que eu achei que repetiria a experiência e não repetiu no caso de Amsterdã. Então em Londres a gente passou pela imigração. Também foi super tranquilo, a pessoa da imigração nem falou com meu marido estava do meu lado, mas eu respondi tudo, ele falou apenas comigo e perguntou o que eu fazia. Eu falei que eu tinha canal no YouTube, foi isso que eu disse como minha ocupação. Ele perguntou do que era o canal, eu falei sobre livros e foi isso. Ele perguntou quanto tempo a gente ia ficar em Londres também. Depois disso a gente passou. E nenhuma imigração, nenhuma mesmo, pediram nada. Não pediram hotel, não pediram seguro viagem, não pediram comprovação de renda. Eu levo tudo, eu faço uma pasta e levo tudo, eu até coloco as etiquetas onde está cada coisa, porque é claro, você deve ir preparado, se eles pedirem você tem como mostrar, mas em nenhum momento pediram nada, em nenhuma viagem que eu fiz internacional, nesses últimos 10 anos, nas viagens que eu fiz, nunca pediram nada. E daí por diante é que não teve nada mesmo, assim, de Londres pra Paris na volta, eles simplesmente vão carimbar, não falam nem nada, não olham nem pra sua cara. Provavelmente olham, né, pra conferir se é a mesma pessoa do passaporte, mas enfim. De Paris pra Lisboa, Lisboa pra Recife. A partir daí em diante foi só carimbo pro passaporte e pronto. Então foi super tranquila a experiência na imigração. Eu sei que algumas pessoas ficam receosas, então por isso eu também quis passar essa parte. E eu sei que esse vídeo já tá um pouquinho grande, então o próximo vídeo que eu vou gravar eu falo sobre os hotéis, assim, como pesquisar locais para ficar, o que eu levo em consideração na hora de pesquisar, e eu passo muito tempo pesquisando preços de hotéis, localização, enfim, eu olho muita coisa. Você também pode usar, claro, o Airbnb, tem várias opções, então eu falo um pouquinho mais sobre isso no próximo vídeo. E também sobre como preparar o roteiro, o dia a dia do roteiro, e eu conto também os percalços no caminho, que não deu tão certo quanto poderia ter dado, mas no final foi tudo maravilhoso, é isso que importa. Eu espero que vocês tenham gostado. Se eu esqueci de mencionar alguma coisa, deixa sua dúvida aqui embaixo que eu respondo nos comentários. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, se inscrever no canal. Um beijo e até a próxima!